Salve Maria, que refutando aqui o reverendo Augusto Nicodemos, né? Jesus Cristo fundou essa igreja. Conheça a igreja de Cristo. É, em João 16, 12 e 13, ali, Cristo fala para os seus apóstolos: Eu mandarei o Espírito Santo que vos ensinará o que deve se falar, o que ouviu e viste, né? Vamos de acordo com o texto, né? Vamos colocar palavras minhas. 16, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. O Espírito Santo vos falará através de você as coisas que virão, ó. As coisas que virão, que ouviu. É, quem não tem esse Espírito Santo, vão negar essa verdade. Que a Igreja Católica não é a igreja que Cristo fundou. Que Pedro não é o Papa. Por quê? Segundo Coríntios 11:4, ali vai, Paulo fala que tem um espírito. Que irão pregar vários Jesus de frente, que é um espírito falso. E as pessoas que têm esse espírito, que são essas igrejas fundamento de homens, não vão reconhecer a verdade. Porque estão sendo inspirados pelo outro espírito. Que não é o Espírito Santo. Para perseguir essa verdade, para negar essa verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificaria minha igreja. Simples. Quando você vê um mestre desses aí fazendo esse estudo, pregando contra a igreja, difamando, usando a escritura, é pelo outro espírito. Não é pelo Espírito Santo. Porque se fosse pelo Espírito Santo, eles iam reconhecer que essa igreja é sim. Que a revelação não foi da carne ou sangue, mas do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Vamos aqui. Só para a gente ter uma base. Tem vários vídeos meus aí também refutando esse pastor. Para a honra e glória da igreja. Para os católicos não ser enganados por esse tipo de pregação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta a essa pergunta depende da interpretação da palavra pedra, da interpretação da palavra igreja, da interpretação da palavra edificarei e da interpretação da palavra, da expressão, as portas do inferno. Não é à toa que tem tido tanta briga em torno desse versículo ao longo da história. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse, e não é difícil. Sim, tanta briga por quê? Em mil ali, em 700, quando surgiu a igreja protestante, veio essa rincha. Por quê? É o outro espírito. Que nós católicos não temos essa briga, a gente estamos convencidos concretamente que sobre ti, Pedro, eu te falei, igreja, sobre essa pedra. Quem é a pedra? João 42, que é Pedro, que vai edificar a igreja de Cristo. Certo? Em Pedro, 1 Pedro 2, 4 e 5. Então, ao longo do tempo, essa briga aí, por quê? Fundamento de homens, porque os homens fundam a igreja e quer competir com a igreja de Cristo. Simples, ó. Por quê? Porque não tem o Espírito da verdade. Essa igreja também tem participação do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que é o próprio Deus revelou a Pedro. E Cristo, que é Deus, cheio do Espírito Santo também, profetiza sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre esta pedra. João 42, quem é a pedra? Pedro. Por que os outros discípulos não têm o nome de pedra? Só Pedro. Porque a revelação foi dada a Pedro. Certo? Aqui, ó. Vai estar aquele texto, Mateus 16, 22, 23, mas Cristo repreende Pedro, porque ele não tem o Espírito Santo ainda. Não tem um conhecimento da verdade ainda. Porque Pedro negou Cristo 3 vezes, porque não tem o Espírito Santo ainda. Quando desce o Espírito Santo, cadê Pedro falhando? Cadê Pedro negando Pedro? Pedro morreu de ponta cabeça.
Negou? Não, porque cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falava, eles não falavam por si próprios. João 16, 13. Mas o Espírito Santo através deles. O próprio Deus falando através dele. O próprio Cristo falando através deles. Mateus 16. Vamos deixar mais um argumentinho aqui, porque para ficar mais... Esse caramelo ficar mais gostoso, né? Que é a palavra de Deus. Se nós olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Eu sei que tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é... Uma pergunta, doutor. Pedra angular é quem? Cristo. E quais outras pedras que vão edificar o edifício? Pedro e os apóstolos. Quem é a pedra? Pedro. João 42, Cristo chama quem de pedra? Cefas, que significa pedra. Pedro. Então, esse trocadilho é entre duas colunas. Pedra angular, Cristo, e pedra de edificar o fundamento, Pedro. Tanto que ele, Efésios 2:20, já desmascara sua mentira. Ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, tendo por pedra angular Cristo. Interessante. Simples entender isso. Porque essas igrejas de homens, pastores, doutor, teólogo, arqueólogo, não aceita essa profecia. Os protestantes não aceitam essa revelação, porque é a revelação da igreja. Porque se eles aceitarem essa revelação que Mateus 16 ao 18, ou Marcos 8, Lucas 9, vão ter que sair, abaixar as portas do protestantismo e seguir essa igreja. Por que eles fazem essas distorções? Porque eles não querem aceitar a profecia. Quer distorcer a escritura para fundar a sua igreja, para fundar a sua teologia, sua filosofia. O texto é bem simples, ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Pedro, ó. Certo? Tá falando a quem? A Pedro. E sobre esta pedra. Quem é a pedra? João 1,42. Quem é a pedra? Simples, ó. João 1,40. Levou Jesus. E Jesus, fichando nele, olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Que edificarei a minha igreja. Então, o texto deixa bem claro que Cristo fundou uma única igreja. E essa igreja que Cristo fundou, que ele é a pedra angular, tem um só pastoreio, Pedro, que é a pedra. Tanto que em Gálatas 2,9, Paulo vai lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, quem está lá? Cefa e João. Quem é a Cefa? A pedra. Que é o líder dos apóstolos, sucessor de Cristo, bispo dos apóstolos. Certo? Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Entendeu? A finalidade dessa discussão, se você for pegar uma visão, por exemplo, Edir Macedo vai pregar esse versículo, ele tem sua visão. Se você for pregar Rodrigo Silva, tem outra visão. Aquele pastor lá do Fala Sério, pastor canal Fala Sério, pastor, tem outra visão. Se você for catar os testemunha, tem outra visão. Você for lá na Mundial, escutar aquele Valdomiro Santiago, explicando esse texto, ele tem outra visão. Se você for na Igreja Católica, só tem uma visão. Aqui no Brasil,
mesma visão, mesma revelação, mesmo ensino. Lá nos Estados Unidos, mesmo ensino, mesma revelação. Lá na Ucrânia, lá no Japão, lá na Índia, lá na Inglaterra, lá no Chile, lá no Peru, lá na Ásia, mesmo ensinamento. Muito diferente do ensinamento protestante. Por quê? Porque eles não querem aceitar isso. Eles não aceitando isso, eles já estão perdendo a sua salvação. E levando o povo junto com eles também, que segue esses homens, que segue esses mestres que estão distorcendo a palavra. Por quê? Segundo Coríntios 11:4, ó, é outro espírito, cara. Falso. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que fosse pregado, ou se trata de receber outro espírito, ó, diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. Você está entendendo? Inspirado por esse espírito, porque não aceita a revelação bíblica, a interpretação da igreja, do magistério. Eles aceitam suas próprias interpretação, distinto desse espírito falso, inspirado pela serpente. Só você pegar o versículo 3, que é 2 Coríntios 11:3. Ou 2 Coríntios 11, do 12 ao 15, ó. Paulo está combatendo ali o falsos apóstolos, inspirado pelo outro espírito, o engano, da mentira, se passando igual a nós. Vamos até onde ele vai um pouquinho? É Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer, não foi carne e sangue quem te revelou. Mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, a confissão de Pedro, podemos dizer, é a pedra. Aquilo que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Pedro confessante. O Pedro... Ele fala isso, por que Pedro confessante? Porque para tirar esse pastoreio de Pedro. A pedra não é o Pedro, é Pedro confessante. Mas Pedro confessou o quê? Tu és Cristo, tu és Messias. Quando o povo, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, mas vocês, Pedro exprime sua fé. Por isso que Cristo já tem um chamado desde o começo, quando Pedro larga tudo ali e segue Jesus Cristo. Desde o começo, Cristo já saberia que Pedro ia ser o seu porta-voz na terra. Por isso que ele mudou o nome de Pedro para Cefa, para pedra. Que ele já sabia tudo disso, porque ele é Deus. Então, não é o Pedro confessante. Não. Pedro que exprime a sua fé por inspiração, unção, revelação do Espírito Santo. Lembra? Em João 16:13, vocês não falaram por si próprio, mas o Espírito Santo. Ali é o Espírito Santo falando através de Pedro. Que Pedro se deixou usar pelo Espírito Santo. Interessante. E Cristo fala. Mateus. Já os homens falam diferente. Os pastores falam diferente. Que não tem esse Espírito Santo que está sobre a igreja. Estão dando ouvido pelo outro Espírito. Segundo Timóteo 4:2. Aqui, ó. Mateus 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, nem o sangue que revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então, você, pastor, ó, vocês, pastores, estão tirando essa revelação, ó, de Deus. Quem revelou a Pedro foi Deus. Quem revelou a Pedro foi o Espírito Santo. E quem está profetizando aqui é Cristo.
A Santíssima Trindade, vocês estão blasfemando contra a Santíssima Trindade, distorcendo o texto. E esse mesmo Espírito Santo que está aqui, sobre a revelação de Pedro, sobre Jesus Cristo, está na igreja, Mateus 28, 20. Olha só, cara, o ensinamento da igreja, porque o Espírito Santo está nessa igreja. 1 Timóteo diz que ele é o baluarte da verdade, o Espírito Santo está nessa igreja. A divina sabedoria será conhecida pela igreja. O Espírito Santo está aqui sob o fundamento dos apóstolos. E Atos após 2, o Espírito Santo desce e a igreja se torna pública. E perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, após 2:42, que é a doutrina do Espírito Santo, do alto do Pai. Esse blá blá blá, bri bri bri, que vocês não querem acreditar nessa profecia. A discussão é essa. Porque vocês nunca vão entender esse versículo aqui, ó. Quando vocês começarem a entender esse versículo, vocês vão voltar para a igreja. Por isso que tem muitos protestantes voltando para a igreja católica, porque começou a entender isso aqui, ó. Com a história e a patrística e a escritura. Não é Pedro. Não, a revelação Pedro, a pedra, Pedro não é pedra, a pedra é Cristo. Pedro não é pedra. Meu irmão, a pedra angular é Cristo. E quem é as outras pedras? Quem é a pedra? De quem Cristo mudou o nome? É só quem não lê Bíblia não vai entender, porque não conhece o texto João 1:42. E tanto que Cristo dá esse pastoreio à pedra, João 21, do 15 ao 17. A pastoreia a Pedro, para sentar as ovelhas, para sentar as ovelhas, os cordeiros e as ovelhas. Quem? Essas ovelhas e os cordeiros. Sobre ti, Pedro. A igreja, os novos convertidos, converteu mais de... Primeira pregação de Pedro, converteu mais de 3.000 almas, que são as ovelhas. Que são os novos bispos, que são os novos sacerdotes, que são os novos diáconos, dos apóstolos 6 ali. Interessante. Simples entender isso. Esse é o primeiro vídeo para você entender. Eles não vão entender, porque eles não têm o verdadeiro Espírito Santo. É outro espírito, falso. O que está inspirando esses homens, por mais que você pense que é o Espírito Santo, não é, cara. Nossa, o cara prega bem, ora em língua, pula, sapateia, faz milagres e prodígios. O outro espírito também faz. O outro espírito prega, o outro espírito anuncia, o outro espírito faz milagres e prodígios. O outro espírito vão ungir pessoas para ser apóstolo. E passando igual a nós, como Paulo fala aqui, ó. Para finalizar essa primeira etapa, 2 Coríntios 11, ó, 12, ó, mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz, ó, todo pretexto aquele que eles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Olha só que interessante. Esses vários Jesus diferentes aqui, esse outro espírito aqui, ó, são os falsos apóstolos, se passando como nós. Paulo fala que tem que cortar pela raiz esses falsos profetas, essas falsas doutrinas, esse Jesus falso, inspirado pela serpente. Esses tais são falsos apóstolos. Operários honestos que se fazem apóstolos de Cristo, ó, o que não é espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Parece bem normal que os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entretanto, será segundo a sua obra. Qual é a obra protestante? Qual foi a maior obra de Martim Lutero, cara? Mais de 50 milhões de denominações. Já passou isso. Inspiração de outro espírito, outro Jesus diferente, inspiração pela serpente. 2 Coríntios 11, 3 e 2 Coríntios 11, 12. Se passando como nós. Edir Macedo é bispo. Bispo só tem onde? Igreja primitiva. Apóstolo. Igreja primitiva. Hoje, nessa atualidade. Reverendo. Ancião. Você está entendendo como está funcionando?
há distorções desse espírito? É isso. Negar aquela verdade. Mateus 16, 16 até 18. Salve Maria, sou missionário São Roberto. E salve a Igreja Católica, a única que Deus deixou na Terra. Queira você gostar, queira você não gostar, queira você ficar louco aí me xingando, tô um pouco me lixando pra você, meu querido. Salve Maria, sobre sua vida, que me xinga, que me critica. Minha missão não é perseguir esses pastores. É desmascarar a mentira contra eles pregam a Igreja Católica. Salve Maria, sou missionário São Roberto.